Hoje nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 18, a Grande Babilônia, a queda da Grande Babilônia e lamentações sobre a terra. O capítulo 17 e o capítulo 18 têm estreita ligação. No 17, que foi a nossa aula passada, dividimos o capítulo 17 em duas aulas importantes. Se você quiser assistir a série completa, vou deixar o link dela no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, para ficar facinho para você. Vou deixar vídeos nas telas finais, vou deixar na descrição, para você acessar facinho e assistir. Hoje é a nossa aula de número 35, então já temos 34 aulas para você assistir. A personagem principal do capítulo 17 é a mulher assentada sobre a besta de cor de escarlata. Essa mulher representa uma instituição religiosa. E a besta que traz essa mulher é um poder econômico. E a gente vê a destruição dessas duas coisas no capítulo de número 17. Então vai valer muito a pena você assistir a aula anterior. Ou seja, o que está chegando ao fim aqui no capítulo de número 18 é o poder do anticristo, é o reino da besta. Toda essa coalizão, essa ligação que ele fez com os reis da terra, que são representados pelos 10 reis, tudo isso agora, esse poder econômico vai cair por terra, agora vai chegar ao fim. Porque Deus vai julgar esse poder político e econômico, que é o reino do anticristo. Isso tudo a gente vai ver agora então no capítulo de número 18. Aqui no 18 a gente tem os reis da terra como personagens que aparecem aqui destacados, a gente tem os mercadores da terra e a gente tem a própria besta. Então, esses são os personagens que aparecem aqui no capítulo 18. Os reis da terra, junto com a besta, são os líderes da economia mundial da época do fim. Os mercadores são todos aqueles que comercializam dentro desse sistema corrupto. E essa Babilônia não tem como escapar, porque quem estava de olho nela era o Deus Todo-Poderoso. E agora, nesse capítulo de número 18, a queda dela é anunciada. E é anunciada desde os céus, pelos anjos. A gente vê anjos clamando a queda dessa grande Babilônia. Então vamos lá para o capítulo de número 18, que é a nossa aula de hoje. Se você quiser adquirir a apostila, é só ler o QR Code que está aparecendo aqui ao lado com o app do seu banco, faz a compra, deixa seu e-mail ou o seu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo, que eu envio para você a apostila com 365 páginas, envio para você no mesmo momento. Depois eu apago seus dados aqui do comentário para não ficar nenhum dado seu aqui na descrição. Versículos 1 e 2, e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Para julgar um poder econômico com essa magnificência, para julgar esse poder econômico tão opulento como é o do anticristo, precisaria de uma figura extraordinária como essa desse anjo. Um anjo grande e forte que ilumina a terra com a sua glória. A Grande Babilônia, ela é citada 260 vezes na Bíblia. E só aqui no capítulo de número 18, 3 ais são citados sobre essa cidade. Agora, no momento da sua destruição. Foi um sistema, a Babilônia literal foi um sistema econômico e religioso de grande influência no mundo. Faltaria tempo para a gente falar aqui e traçar um panorama sobre o poder religioso e econômico dessa cidade e também da influência religiosa, cultural que Babilônia deixou no mundo. Por isso ela representa esse sistema econômico e religioso da última hora. Na aula passada, então, a gente viu a queda do poder religioso e agora, no capítulo 18, a gente vai ver a queda do poder econômico, né, do poder político desse sistema. Então é muito importante a gente entender que essa Babilônia que está sendo julgada aqui no capítulo de número 18, ela não é a Babilônia do tempo do rei Nabucodonosor, que aparece lá no capítulo 4:30 de Daniel, onde o rei está andando nos seus jardins suspensos, e ele olha para a cidade e ele diz, não é essa a grande Babilônia que eu construí com o meu poder, com a minha força, para a glória da minha magnificência? Agora, o que está sendo julgado aqui é um sistema que traz as mesmas características, tanto políticas, quanto econômicas, quanto religiosas, daquela Babilônia antiga de Nabucodonosor. Então, o que está sendo julgado aqui é o reino do anticristo, o último império final sobre os povos. A Grande Babilônia ela é chamada uma vez de a Grande Prostituta, no 17:1,
2 vezes de a prostituta no 17, 15 e 16, 1 vez de a mãe das prostituições no 17, 5 e 6 vezes de a mulher no Apocalipse 17. São os versículos 3, 4, 6, 7, 8 e 18. A queda dessa grande Babilônia já tinha sido antevista no capítulo 14, no versículo 8. Lá nós temos: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Se você quiser entender toda essa linguagem, é só assistir a aula do capítulo 14. O termo grego para Babel, aqui para Babilônia, é Vavilon, que significa confusão. E o termo hebraico é Bavel, significando também confusão. O termo Vavilon do grego e o termo Bavel do hebraico significam confusão e significa também mistura. Essa mistura se refere à mistura de povos, de gente que habitavam naquela cidade da época de Nabucodonosor e os próximos reis que vieram depois dele. Então fala dessa mistura, dessa confusão de gente. Versículo de número 3, e todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Essa linguagem, ela é uma linguagem profética, ela é uma linguagem bíblica, é uma linguagem figurada, né? Então, esse beber do vinho da ira da sua prostituição, a gente já explicou em aulas anteriores. Se você vem acompanhando, você já sabe o que quer dizer isso aqui. Então, é sempre uma linguagem simbólica, uma linguagem figurada. A prostituição aqui é uma prostituição espiritual, não quer dizer prostituição literal, né? Os reis da terra se prostituindo com ela fala de comércio ilícito, né? Fala de levar vantagem comercial e tal. Os mercadores da terra se enriquecendo com a abundância das suas delícias. Essas delícias são as mercadorias que esse sistema comercial tem para oferecer. E também pode falar da facilidade, né, de adquirir esses produtos, desde que tenha o número, a marca, né, da besta nessa época, então poderá desfrutar desse sistema. E agora que com a queda da Babilônia no capítulo 18, os reis da terra e os mercadores da terra vão chorar e vão se lamentar com a queda desse sistema corrupto comercial, já que o religioso caiu no capítulo 17. O termo grego delícias, que aparece aqui nesse versículo, ele significa prazer excessivo, devassidão, luxúria, né? Toda vantagem comercial que Babilônia oferece no final dos tempos. Então é muito importante a gente ter em mente que Babilônia aqui se refere ao reino do anticristo. Quando a Bíblia usa esse expressivo Babilônia para se referir à mulher do 17, as características dela é que estão em destaque. E quando o termo Babilônia é usado aqui no 17 para se referir a esse grande poder econômico e político da última hora, também está falando de características morais, espirituais, né? E não está falando de coisa literal, ou seja, não é literalmente a Babilônia antiga. O texto não está se referindo à Babilônia de Nabucodonosor, mas a um sistema futuro que tem as mesmas características daquele antigo. E é corrupto, é excessivamente devasso, é hedonista, focado simplesmente no prazer dessa vida. E os versículos 4 e 5 dizem: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. O versículo 4 mostra para nós uma coisa interessantíssima. Nós já estamos agora no final, né? O reino do anticristo, o seu sistema corrupto, religioso e político-econômico está sendo julgado, já é o final então da 70ª semana, e ainda tem um povo de Deus na terra. Porque o versículo 4 deixa muito claro: sai dela, povo meu. Então ainda tem um povo simpático a Deus, simpático à verdadeira religião,
que Deus está pedindo para sair do meio dessa Babilônia. Romper os contratos com ela, né? Parar de viver dentro desse sistema corrupto e devasso que o termo grego strinos indica aqui. As delícias desse sistema econômico, político da última hora. Então Deus está dizendo para esse povo sair, porque senão vai incorrer no castigo dessa grande Babilônia. Do mesmo jeito que essa grande Babilônia será julgada e completamente destruída, como a gente vai ver ao longo desse capítulo 18, esse povo que Deus está chamando de seu, se não sair do meio desse sistema, se não romper os contratos com esse sistema econômico-político corrupto, vai perecer no meio dele. E o versículo 5 destaca o tamanho da corrupção desse sistema, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. Então, olha como a figura de linguagem é hiperbólica, né? Isso aqui é uma hipérbole, é uma figura de exagero. Pecados que se acumulam até o céu. É para mostrar o tamanho da iniquidade desse reino do anticristo. Como as pessoas estão completamente divorciadas de Deus, da moral verdadeira, né? Eles estavam embebidos até o 17 num sistema religioso corrupto, falso, mentiroso, cujo Deus desse sistema religioso era a primeira besta, o anticristo, e o propagador, o defensor, o dirigente desse culto em torno da primeira besta, que é o anticristo, era o falso profeta, né? A segunda besta. Então esse povo estava tão influenciado e tão mergulhado nesse culto falso, e também tão mergulhado, tão dependente desse sistema político econômico, que, do ponto de vista de Deus, os pecados deles se acumularam até o céu. E o finalzinho aqui do versículo 5 usa uma linguagem antropomórfica, né? Uma linguagem na forma humana, para a gente entender bem. E lembrou-se Deus das iniquidades dela. Esse lembrou-se Deus não significa que Deus não estivesse sabendo, ou não conhecia, né? Ou que realmente tivesse esquecido literalmente. Não é isso. É que estava deixando acontecer, mas agora vai colocar um fim nisso. As iniquidades, os pecados, o comércio irregular, toda a corrupção política, econômica, religiosa está sendo julgada, vai ser julgada. Aqui no versículo de número 4 a gente tem uma voz que pertence a alguém muito especial. E a sequência da narrativa desse versículo mostra para nós de quem é essa voz. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Então, obviamente que é ou a voz de Deus ou a voz de Cristo que está em foco aqui. Porque chama esse povo de meu povo. Então, essa voz é identificada ou com Deus ou com Cristo. Eu tendo a identificar essa voz mais com a voz de Jesus, porque o contexto aponta para um contexto de salvação. E Jesus é o Yeshua, né? Ele é o Salvador. Então, ele diz: sai dela, povo meu, para não perecer na condenação dessa grande cidade. Então, essa voz aqui eu tendo a associar mais a Jesus. O que está acontecendo aqui, então, como eu já disse, é a destruição completa, a destruição total e final do império do anticristo, do reino do anticristo. Essa Babilônia aqui é a Babilônia comercial da última hora. Ela representa um poder econômico, um poder comercial da última hora que está sendo julgado agora. E esse sistema econômico-político é tão corrupto que a Bíblia diz que os seus pecados se acumularam até os céus. A gente vê outras duas cidades na Bíblia cujos pecados se acumularam até o céu. A gente vê em Jonas 1 e 2 a cidade de Nínive. A sua malícia subiu até mim. Deus está dizendo então que o pecado de Nínive se tornou tão grande que chegou até ele. Que é linguagem figurada, claro, né? E a gente vê Cafarnaum sendo denunciada também em Mateus 11, 23 e 24. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então a gente vê aqui Cafarnaum sendo julgada por impiedade, como Nínive também seria julgada por impiedade, se não se arrependesse. E aqui, esse sistema corrupto não se arrepende, não muda de opinião, não volta atrás. Esse sistema que é identificado com a Babilônia antiga, ele é destruído aqui no capítulo 18, que é a Grande Babilônia.
Versículo de número 6, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu a beber, dai-lhe a ela em dobro. O que nós temos aqui em vista é a lei da retribuição, né? A retribuição justa, o olho por olho e o dente por dente. Do mesmo jeito que durante toda a história da humanidade, esse sistema representado com as características de Babilônia oprimiu e perseguiu e matou o povo de Deus, né? Inclusive é citado literalmente que ela tem nas suas mãos, tem naquele cálice que ela segura na mão no 17, o sangue dos profetas, o sangue dos santos, o sangue dos justos, né? Então, agora Deus está retribuindo para ela do mesmo jeito que ela fez com os santos. E no versículo 6, Deus parece estar dando essa honra para o seu povo. Tornar-lhe a dar a ela em dobro aquilo que ela deu para vocês. O versículo 6 então nos mostra que Deus está honrando o seu povo, dando para esse povo o privilégio de saber que essa recompensa que Deus está dando para esse sistema comercial corrupto é uma vingança de Deus contra tudo que esse sistema fez ao seu povo. E não só agora nessa época do fim, mas durante toda a história da humanidade. Versículos de número 7 e 8, porquanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe acrescentado outro tanto de tormento e pranto, porque diz no seu coração, estou assentada como rainha e não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Deus que a julga. Então, essa instituição aqui, esse poder econômico, esse poder político que é identificado com uma mulher, né, com a Grande Babilônia, ele se gloria de não ser uma mulher viúva. Linguagem figurada, como sempre, né? Aqui a gente vê a figura de uma mulher que tem marido. Inclusive aqui no 7 ela reivindica que não é viúva, que ela tem marido e que ela não vai ver o pranto. Ela não vai chorar a destruição do seu marido, ela não vai chorar como uma viúva. O marido dela, o marido desse poder econômico político representado por essa figura feminina que é a Babilônia, é o anticristo, é a primeira besta, né? E é um poder econômico tão forte, tão opulento, que os integrantes desse sistema, os reis, os mercadores que aparecem nos versículos anteriores, eles acham que esse sistema nunca será quebrado. Eles achavam que esse sistema nunca seria quebrado. Por isso essa expressão do versículo 7, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. São 3 afirmações de arrogância, assentada como rainha em toda a terra, porque o anticristo está governando sobre todo o mundo civilizado. Não sou viúva, a primeira besta, o anticristo, é o marido dessa instituição, é o dono, o governante dessa instituição comercial. E não vou ver o pranto. Mas daqui a pouco, olha só, o versículo 8 diz, mas num dia, num momento, virão sobre ela pragas, morte, pranto e fome, e ela será queimada no fogo, e é porque forte é o Deus que a julga. Ser queimada no fogo, então, fala de destruição completa e destruição final. Então aqui no capítulo 18 a gente está vendo então o final do poder do anticristo. O final do reino do anticristo. Porque daqui a pouco no capítulo 19, especificamente no versículo 15, a gente vê Jesus voltando com os seus santos para botar fim na batalha do Armagedon e estabelecer o reino milenial. Então aqui no 18 já se encerra todo o reino do anticristo, todo o seu programa corrupto, né? É encerrado aqui no 18. E os versículos 9, 10 e 11 vai mostrar aqui o lamento, a decepção, né, dos mercadores e dos reis da terra com a destruição desse sistema comercial identificado como Babilônia. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento e dizendo, ai daquela grande cidade, daquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. E o versículo 12 e 13 vai falar que tipo de mercadoria.
Claro que João, quando cita as mercadorias, ele vai citar mercadorias da sua época, porque era o que ele conhecia, né? Ele não teria nem como citar mercadorias da nossa época, né? Imagina João falando sobre tablet, computador, carro, avião, não dá, né? Então ele cita, você vai ver aí nos versículos 12 e 13, que eu não vou ler aqui, os tipos de mercadoria que se comercializava dentro desse sistema corrupto. É só a gente pegar e adaptar para as mercadorias atuais. Tudo que se compra e vende atualmente é o que se compra e vende dentro do sistema comercial que está sendo julgado agora, né, por esse juízo de Deus. Se você ler os versículos 12 e 13, você vai ver que nós temos enumerados ali 28 tipos de produtos, começando com ouro e terminando com almas humanas. Então, todo tipo de produto era comercializado dentro desse sistema corrupto da última hora, que é o sistema comercial do reino do anticristo. Nós temos coisas de valor e de ornamento, que é ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Temos lá descrito vestimentas caras, como linho fino, púrpura, seda e escarlata. Nós temos mobília suntuosa, como vasos manufaturados de madeira preciosa, marfim e metais. Nós temos perfume caro, os da época de João são mencionados aqui, né? Canela, incenso e óleo. A gente vê produtos de estilo de vida abundante, como vinho, azeite, farinha, trigo, animais, ovelhas. A gente vê produtos para desfiles triunfais, como cavalos e carros. Esses carros não são os carros modernos, eram os carros puxados por cavalos da época de João, mas pode ser adaptado. E, por último, a gente vê produtos de tráfico humano, como escravos, corpos e almas de homens. Esse comércio humano sempre existiu, existe hoje e vai existir numa escala ainda maior na época do fim, dentro desse sistema comercial do reino do anticristo. Os versículos 14 e 15 falam da decepção das pessoas que estavam inseridas dentro desse sistema comercial de vantagens. O 14, e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. No 14 e 15, então, a gente vê o lamento, o choro, o pranto dessas três classes de comerciantes que se enriqueceram dentro desse sistema comercial da última hora, que é a Babilônia. Nós temos os reis, o lamento deles é: numa hora veio o juízo sobre essa grande cidade. Os mercadores, numa hora foram assoladas tantas riquezas, e os marinheiros, numa hora foi assolada essa grande cidade. Então todos estão de longe. E o que mostra isso são os versículos 10, 16 e 19. Estão de longe vendo a destruição dessa cidade. Estar de longe significa não poder fazer nada, não poder agir contra esse juízo, porque esse juízo vem da parte de Deus. Nem o próprio anticristo, que é o último rei, o oitavo rei, que domina sobre esse sétimo poder, como a gente viu na aula passada, que é o reino do anticristo, nem ele vai poder fazer nada. Inclusive, ele mesmo estará sendo julgado junto com seu sistema corrupto nessa última hora, porque é Deus que está julgando. E para ir terminando, a gente tem o versículo 16, 17, 18 e 19 para ler juntos aqui, para ganhar contexto. Eles estão de longe e dizendo: ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas. Numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Então, os versículos de 16 até 19 é um lamento dos reis, dos mercadores, de todos aqueles que se enriqueceram, que tiveram vantagem dentro desse sistema comercial da última hora. Versículo de número 20, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Três classes aqui se alegram, ao contrário das três classes
que lamentam nos versículos anteriores. Os corruptos, os reis, mercadores, os que estavam inseridos dentro do sistema da besta, nos versículos anteriores estão chorando e lamentando pela queda e julgamento dela. E destruição completa, né? Daquele sistema de coisas. Mas aqui agora no 20, a gente está vendo outro cenário. A gente está vendo o céu, os apóstolos e os profetas, representando todo o povo de Deus de todos os tempos, se alegrando pelo juízo justo de Deus sobre esse sistema corrupto, identificado com Babilônia, com Roma e com o último reino sobre a terra, que é o reino do anticristo. O juízo de Deus se abateu sobre esse sistema para julgar definitivamente, de uma vez por todas. Versículo de número 21, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. O que o anjo está fazendo aqui é mostrando para João uma figura do julgamento final e completo da grande Babilônia. Ele pega aqui então uma grande pedra, ele levanta uma grande pedra como uma grande mó e joga no mar. E ele diz que do mesmo jeito que essa pedra desaparece no mar, afundando no mar, assim vai desaparecer Babilônia, né? Que representa esse comércio corrupto, que representa esse reino político opulento do anticristo. Do mesmo jeito que essa pedra é lançada no mar e desaparece, Babilônia, que também se identifica com Roma comercial e se identifica com o sistema corrupto do reino do anticristo da última hora, vai desaparecer pelo juízo de Deus. E para terminar a aula de hoje, versículos 22, 23 e 24. E em ti não se ouvirá mais voz de arpistas e de músicos, e de frauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E a luz da candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e da esposa não mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, cessou a alegria, cessou a voz de alegria, cessou o comércio dentro desse sistema corrupto. Dentro desse sistema corrupto se achou sangue inocente, sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos na terra. Por isso foi agora julgado de forma definitiva. Então, e essa é a visão que nós temos no Apocalipse 18, o julgamento do reino do anticristo. O julgamento final desse reino corrupto, desse comércio corrupto, que matou todos aqueles que não receberam a marca da besta e que amparou todos os corruptos, todos os reis e mercadores poderosos da terra. E agora é julgado por Deus. E Deus deixa muito claro que está dando para o seu povo a honra de saber que ele está julgando olho por olho e dente por dente. E mostra claramente que o que ele está julgando é o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que morreram na terra, dentro desse sistema corrupto, identificado com a Grande Babilônia. É isso por hoje então, vamos ficar por aqui, terminamos o capítulo de número 18, na aula que vem a gente vai no capítulo de número 19, um capítulo muito interessante. Se inscreva, ative o sininho, marque todas as notificações para você não perder nada do que nós lançarmos aqui dentro dessa série. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos mais exclusivos do que esses, se torne membro. Para membros nós temos esse tipo de material. E se quiser falar direto comigo, tirar suas dúvidas, fazer sua consultoria de teologia e de Bíblia, é só se tornar membro do nível consultoria. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.